Bem-vindo. Tudo bem, querido? Já bem, obrigado. Eu já estava mandando a solicitação e acho que eu não tinha visto ainda aí. Ah, que bom. Eu vou pedir licença aos nossos convidados para poder aqui ocultar os comentários, senão a gente não vê aqui a- a- aqui não pode ver o Dilon, né? Dilon, querido amigo, bem-vindo aqui para essa nossa conversa, né? Há tempos que a gente está tentando acertar aqui um encontro, mas agora deu certo. Agora deu. Ainda bem, né? Que você também, com a vida agitada que você tem, aliás, eu não entendo como é que você consegue fazer tanta live, tanto encontro, tanta palestra assim. De onde você arranja tanta energia? É o karma, né, o Dilon? A gente tem as contas para pagar, precisa trabalhar, né? Né? Mas é uma satisfação, né? Uma alegria poder, né? Eu acho que nessa pandemia eu fiz muitos amigos, né? Através dessas lives, muita gente querida se chegando, muita gente, né, se aproximando, estamos orando, estamos refletindo juntos. E eu tenho me sentido assim bastante fortalecido, né? Porque eu estou promovendo a live, mas eu estou recebendo muito. Eu tenho certeza que eu estou mais recebendo do que doando alguma coisa, né? Porque é muita gente chegando e sempre com uma palavra carinhosa, sempre com, né, uma manifestação de carinho, de bondade, né? Pessoas que estão orando também por mim. Então, eu me sinto muito recompensado e foi uma satisfação, né? Tem sido, né? Nós estamos fazendo desde março essas lives, pelo menos 3, 4 vezes por semana, e tem ajudado as pessoas a enfrentarem, né, os seus desafios, E seus momentos de crise. tem ajudado É, muito, pode ter certeza. é, A gente sabe que a quantidade de pessoas que seguem as suas lives, as suas palestras, é enorme. E você e mais alguns outros bons companheiros da doutrina espírita também têm feito um bem enorme para essa falta que a gente tem nesse momento de estar presente nos nossos grupos, nos nossos trabalhos semanais, não é? Então Você sente essa falta, Dilon? você é merecedor de todas as bênçãos que tem recebido, como você falou. Ah, puxa vida. Você sente essa falta? Como é que você tem lidado, né, com esse momento, né, turbulento que nós estamos vivendo? Eu acho que todo mundo sente, né, muita falta do trabalho semanal, né? Nós que somos envolvidos no trabalho da doutrina espírita cotidiano, né? O fato da gente não estar lá presencialmente, atendendo, nós temos no nosso grupo, que é o Grupo Socorrista de Castelão, nós temos trabalho de segunda a sexta, todos os dias. Então, você imagina a falta. Então, nós temos encontros virtuais com um grupo de trabalhadores que supre, sim, esse contato direto que a gente não tem com eles. Mas sentimos muita falta, sim, desse contato direto com as pessoas, com os frequentadores, os assistidos do grupo que chegam. Muitas vezes, eu acredito que eles estejam mais ansiosos pelo retorno do que nós, porque para eles foi bem mais complicado, né? Ele não, só tem os encontros virtuais, as palestras. Aliás, a grande maioria das pessoas que frequentam as casas espíritas, e é por isso que você tem trabalhado tanto, porque você e tantos outros palestrantes de nível, do seu nível, que estão tendo um sucesso enorme porque as pessoas não estão conseguindo frequentar os grupos, né? Então, as lives, as palestras estão sendo importantíssimas para dar continuidade e sustentação emocional, espiritual para essas pessoas que frequentam os grupos, como o nosso, por exemplo. Mas a gente está sofrendo, sim. A gente sofre porque a gente gostaria de estar mais próximo das pessoas, né? Mas é um novo período também de aprendizado, não é, De Luca? Sim, sim, Onde a gente verdade. sabe que graças à tecnologia, a gente pode se comunicar, a gente pode atingir até um número maior de pessoas. Então, acredito que esse chamado novo normal que as pessoas chamam é isso, né?
a gente vai voltar para as nossas atividades normais, tudo vai voltar ao normal. Mas a gente vai ganhar também ganhar um espaço maior nessa área digital. Sim. Deixa eu só fazer aqui, talvez, um adendo. Muitos dos seus seguidores, Odilon, dos seus admiradores, certamente, né, conhecem muito o seu trabalho artístico. Há muito tempo você está na televisão, né? Quanto tempo você já está na televisão, Odilon? Na televisão, 46, 46 anos. 50 anos de carreira. 50 anos de carreira. Desse ano. 2020, super 50 anos. Nossa, super conhecido, super admirado, mas talvez muitos não conheçam esse lado, né, do Odilon Wagner com o seu lado espiritual. Né? Como é que você entrou, quando você sentiu na sua vida uma necessidade, o que te levou a ter um contato mais estreito, já que hoje, como você disse, você é um trabalhador de uma casa espírita que eu conheço, já estive lá algumas vezes, né, aqui em São Paulo, e você está envolvido, a gente sente que isso é de corpo e alma seu, é um devotamento, uma dedicação muito bonita, né, de se ver. Quando é que tudo isso começou, Odilon? Onde que esse seu lado seu espiritual começou a despertar? Isso foi assim, eu comecei a trabalhar no teatro muito cedo. Aos 16 anos eu já estava trabalhando no teatro. Teatro ainda universitário, no teatro grupos amadores. E década de 70, nos anos 1970, para ser 69 e 70, para ser mais preciso. Então, naquele momento, a gente vivia aquela época do paz e amor, né? Recém-saído daquele momento muito hippie, e pesquisas de linguagens novas, ideias novas que surgiam no mundo. Tal. Então, o misticismo, o místico, o esotérico foi surgindo para mim nesse período, sempre com muito interesse. Mas eu não tinha conhecimento nenhum. Minha formação, família judaica, família todas origem judaica, tivemos uma formação normal, mas assim não com um devotamento religioso muito grande. Daquele tipo de família que passa todas as orientações, a coisa toda, mas não tem aprofundamento na investigação espiritual, vamos dizer assim. E aquilo tudo me chamava muita atenção, principalmente aquelas coisas esotéricas que se discutiam muito naquele período, me interessavam muito. Mas aí, passado anos, quando eu tinha aí 21 anos, quando eu conheci a Valéria, que já era espírita, já tinha trabalhado, já tinha feito cursos na Federação Espírita, então era bastante já atuante, né? Então, neste momento assim que eu conheci, que eu comecei a entrar em contato com o espiritismo kardecista. E foi aí que as portas se abriram. A gente ia conversando, ela ia me contando, eu fui lendo, estudando, e aquilo para mim vinha com uma naturalidade, parecia assim, óbvio. Só podia ser isso, não tem outra explicação. Então, para mim veio com uma naturalidade muito grande. E é engraçado que Valéria até hoje fala assim, não, aquilo foi num bate-papo, assim, num bar, a gente estava conversando, tudo começou, e aquilo caiu como se fosse uma luva no meu entendimento, nas explicações, nos anseios das explicações que eu tinha, né, em relação à vida, ao divino, à religião. Então foi assim, aos 21 anos eu comecei dentro da doutrina espírita, e eu afirmo hoje que, apesar da formação que eu tinha, familiar, etc. e tal, foi a primeira vez que eu comecei a estudar religião, me interessar e me aprofundar no conhecimento de uma religião verdadeiramente. E que, inclusive, através dele, entendendo mais a minha origem, inclusive da familiar. Porque você começa a estudar todas as religiões, a origem da religião
vem todo aquele período histórico que nós sabemos, né? Puxa, e até hoje, então, você continua por esse caminho de busca, de, de, de prática hoje também, né? Porque não é só um estudioso, você é alguém que se dedica, né, ao trabalho de divulgação do espiritismo, de assistência, de consolo. O que é que mais te chama a atenção nessa questão da espiritualidade? Assim, a partir do momento que eu começo a gente começa a se dedicar, participamos de diversos grupos, nos conectamos com a linha de trabalho do espiritismo kardecista, participamos de diversos grupos, muitos colegas tivemos no passado, até que nos encontramos num grupo chamado Grupo Socorrista de Castelã, que é o nosso grupo. Estamos há 27 anos juntos, mas já pertencíamos um grupo, esse grupo surgiu, foi o filhote de um outro grupo, então já nos conhecemos há mais de 30 anos, um grupo que está junto, e assim crescemos e amadurecemos, fomos aprendendo a questão da religiosidade, da disciplina espiritual durante todo esse período. E uma das coisas que mais me chamava a atenção, e até hoje, é a questão da disciplina espiritual, né? De como entender esse caminho da busca, né? Porque tem muita gente, uma coisa que me chama muita atenção, pessoas buscam, mas não se fixam em nenhum local, nenhum movimento, com nenhuma ideia. E isso me chama um pouquinho a atenção. A falta talvez de foco, de interesse real mesmo. Quando a pessoa fica rodando demais, tentando achar, procurando, talvez ela não esteja vendo aquilo que está muito próximo dela, né? Muito próximo mesmo. Então, isso a gente percebe também no trabalho espiritual lá do nosso grupo. Pessoas que, acho que deve ser muito comum isso no nosso movimento espírita, Sim, né? sim. Pessoas que vêm e falam assim, mas eu vim aqui e minha vida não mudou nada. Mas a vida não muda se você não muda, né? Então, talvez esse seja um dos pontos que mais me chama a atenção nesse aprendizado, e vale para mim também, né? Talvez uma das coisas que mais me chame a atenção nesse caminho. A gente divulgou o nosso bate-papo com esse tema religião e espiritualidade, né? Será que eu fiquei pensando muito e cheguei numa possível conclusão, e eu queria saber a sua opinião, né? De que o objetivo maior nosso seria desenvolver a espiritualidade. Uhum. E a religião seria um caminho que nos ajuda a esse desenvolvimento. A religião é um meio, não é um fim. O fim seria o desenvolvimento espiritual de cada ser humano, que pode ser feito em diversos campos religiosos. Não é quando a gente fala desenvolver espiritualidade, não significa necessariamente que eu esteja dentro do campo espírita. Eu posso estar no campo católico, no campo protestante, budista, e às vezes até sem campo religioso algum. Se a gente for capaz, e aí, particularmente, eu digo que eu, pessoalmente, não conseguiria desenvolver o meu caminho espiritual se eu não tivesse um campo religioso, né? Mas o objetivo é ser espiritualizado, e a religião é um meio, é uma ferramenta que pode nos ajudar nesse processo, porque às vezes sem a ferramenta, como você disse, né, Odilon, a gente se perde, né? A gente não tem um itinerário, a gente não tem, né, um caminho, a gente não tem uma rota, a gente não tem uma disciplina, como você disse, né, que nos mantém naquele caminho, porque senão a coisa fica muito solta, muito vaga e a gente fatalmente se dispersa. Aí a gente vai de igreja em igreja, de centro em centro, de médium em médium, né?
procurando pessoas e não se procurando, né? Exato. Procurando um Deus fora e não encontrando um Deus dentro. É Você sempre concorda procurando. com isso? O que você acha? Concordo plenamente. É sempre a busca como se estivesse algo que alguém devesse te oferecer, alguém devesse te apresentar. E a espiritualidade é um caminho de interiorização, é para dentro, né? Religião são muitas, como você mesmo disse. As religiões são inúmeras, mas a espiritualidade é uma só. E ela pode ser desenvolvida em qualquer lugar, em qualquer religião, como você falou, e até por pessoas que não têm religião nenhuma. Que eu imagino que aqueles que não precisam mais da religião, mas desenvolveram a espiritualidade profunda, são seres mais elevados. Eles não precisam mais desse vínculo, não é? De uma regra, de uma disciplina tão ferrenha assim para seguir, para se conectar com o divino, com o sagrado, não é? Eles já estão lá na frente, né? Eu estou lá atrás ainda, né? Eu estou com aquele reio ali me segurando. Eu estou nessa fase também. Eu preciso de estar escrevendo na caderneta ali direitinho, tudo que tem que fazer, senão a gente acaba esquecendo. Verdade. O Odilon, dentro desse papo aqui no livro Nosso Lar, aqui, essa obra fantástica de Chico Xavier e André Luiz, no prefácio, o Espírito Emmanuel escreveu uma coisa que eu queria ouvir você. Ele diz assim, que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas que ela precisa saber aproveitá-la dignamente, seguir os passos do cristão em qualquer escola religiosa. E ele finaliza dizendo que, no entender dele, precisamos do espiritualismo, do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Eu achei fantástico isso. Nós precisamos, sim, de espiritismo, precisamos de catolicismo, precisamos de protestantismo, precisamos de budismo, mas ele diz que precisamos muito mais de espiritualidade. O que você acha, Odilon, que é desenvolver espiritualidade? O que seria esse negócio que todo mundo fala, desenvolver minha espiritualidade? Vou cuidar da minha parte espiritual. O que seria isso? O que você acha? Bom, ainda falando sobre esse trecho do Emmanuel, não é? Se eu não me engano, o Nosso Lar, ele foi escrito na década de 40 e pouquinho. Sim. Bem no início quando, vamos dizer assim, quando o espiritismo estava se estruturando aqui no Brasil. Ainda não tinha... Prefácio de 1943. De 43. O espiritismo ainda não tinha se fixado com uma regra com uma conduta muito disciplinada e definida no Brasil. Ele estava no processo ainda de crescimento e desenvolvimento aqui no Brasil. Mas era o espiritismo uma religião nova. Eram conceitos novos que apareciam e que muitas vezes se conflitavam com ideias e conteúdos das grandes religiões do passado. E ela não veio para... Ela veio para complementar, ela não veio para... Substituir, né? Não. Todo conhecimento agrega, nenhum interfere no outro, né? Mas talvez o Emmanuel estivesse falando aqui naquele momento para que nós que estávamos iniciando nesse processo do desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, eu me coloco como movimento, né? Eu, naquela época, não tinha nem nascido, em 43. Isso foi 10 anos. Eu imagino, então, né? Eu estava lá, estava na encarnação no nosso lado, ou estava no umbral ali, ele apelando. Mas ele falava para a gente, ele falava para... Olhem, não vamos cometer os mesmos erros que cometemos no passado. De seguir criar muitas regras, criar muitos dogmas, criar muitas
coisas que dificultassem esse movimento para o interior. Vamos dizer assim, agora o que interessa é o olhar para dentro, espiritualidade. Espiritismo, sim, nós temos as nossas regras, nossa disciplina, temos nossas ações. Mas o importante é como que eu vou me... Espiritualidade é conexão do ser com o Criador. Isso é desenvolver a espiritualidade, quando a criatura consegue entrar em harmonia com o Criador. Aí essa busca, esse caminho chama-se espiritualidade. Você desenvolver para você chegar nesse lugar. Por isso que a gente fala, não é necessária a religião, obrigatoriamente. Para a grande maioria de nós, sim. Então, eu entendo que, nesse momento, era um apelo que Emmanuel talvez fizesse para dizer assim, não caiam nos mesmos erros que caíram no passado. E todos nós viemos de origem das grandes religiões do passado. Todos nós temos o conhecimento, mas também as culpas. Temos ali também, carregamos todos aqueles preconceitos que foram criados, porque todas as religiões são importantes e boas, e têm fundamentos positivos. Tudo aquilo foi transformado de uma maneira equivocada, foi feita pelos homens que a conduziu, e não está na base do conhecimento delas. Então, imagino que talvez seja por aí que o Emmanuel tenha colocado isso no prefácio de um livro, que foi um livro, o Nosso Lar, foi um livro importantíssimo, né? Um livro que mudou a história do Espiritismo e da vida de muita gente, quando acaba entendendo o que significa, né? O desencarne, 2 planos, a vida após a morte, etc. e tal. Imagino que seja por aí. Você entende isso também? Eu também penso, né? Porque eu acho que a minha percepção é que ele foi nesse caminho. Mais importante do que a religião é o desenvolvimento espiritual do ser. Né? A religião deve ser um caminho, mas não é o fim. Exato. Por isso que o Espiritismo saiu, ele fez um avanço que me parece muito fundamental. Enquanto antes se falava fora da igreja não há salvação, né? O Espiritismo vem dizer, ele não vem substituir fora do Espiritismo não há salvação. Ele não comete, a meu ver, esse equívoco. Ele fala fora do amor não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. E aí, dentro desse princípio, eu posso ser católico, eu posso ser protestante, eu posso ser budista, ou eu posso não ter religião alguma, mas se eu tiver com um princípio básico, que é o princípio que você falou, que liga a criatura com o Criador, não é o rito, não é eu ter ido à missa, não é eu ter ido ao centro, não é o simples fato de eu ter um contato formal, ritualístico com determinada religião que eu estou ligado com Deus. Não. O estar ligado com Deus, o desenvolver a minha espiritualidade é um ato de desenvolvimento do amor em mim, da minha amorosidade. E absolutamente pessoal, não é? Claro, claro. E que independe. Tanto é que, como você disse, um ateu pode estar desenvolvendo a sua espiritualidade de forma muito mais intensa do que, muitas vezes, nós religiosos, que vamos ao centro todo dia, que vamos à igreja todo dia, né? E que ficamos preocupados com ritos, né? Tomou passe, não tomou passe, sentou, levantou, lavou as mãos, né? Na época do Cristo, e foi uma coisa que ele combateu muito, foi lá com o grupo lá dos fariseus, que o pessoal colocava os ritos como as coisas mais importantes. Né? Então, por exemplo, você tinha que lavar as mãos antes de comer. Isso era uma regra religiosa. Mas olha... E você não... Oi. Mas hoje, a gente ainda continua cometendo muitas vezes o mesmo equívoco hoje. Sim, sim. E mesmo na nossa doutrina espírita. Porque é fácil a gente falar dos outros, mas a gente tem que falar da nossa. Também. Tem uma historinha, se você me permite,
que exemplifica Claro. isso, que eu ouvi desde sempre, o ocorrido na Federação Espírita. Os espíritas sabem que nós temos as escolas dentro, fazer os cursos que tem dentro das casas catecistas, escola de aprendiz do Evangelho, que é um curso grandes, e depois que formam os trabalhadores, que vão estar dando passes e formando os médios, etc. E tal. Então existia um rigor muito grande. Quem tinha que fazer o curso, tinha que realizar, não sei o que lá. Então, as classes muito grandes tinha lá. E isso, se eu não me engano, foi na fraternidade que aconteceu. Na federação, perdão, que aconteceu. E tinha lá uma turma acontecendo de alunos, mas tinha um determinado senhor que não ia nunca, ele faltava muito, não fazia o curso, ele não acabava nunca. Ele passava os anos, ele nunca realizava aquela tal obrigação que ele tinha que realizar. E aí um dia fizeram uma reunião lá para chamar atenção, dizendo que aquele cidadão não poderia mais trabalhar ali, porque ele não fez o curso, ele não fez aquilo, não cumpriu tal coisa, não é possível, tal. E a escola chama-se Escola de Aprendizes do Evangelho. Aí um orientador um pouquinho mais inspirado chama todo mundo e fala assim, peraí, vocês estão falando de quem? Do seu José? Aquele seu José que é padeiro? É ele, tal, ele também. Então, mas peraí, seu José que trabalha na padaria, ele chega às 4 da manhã para fazer pão, trabalha, sai de lá, final da tarde, vai para casa transitória, fazer pão de graça, trabalhar de graça até um pouco mais tarde da noite, para apoiar, para ajudar a casa transitória. É dele que vocês estão falando? Assim, ele não precisa fazer a escola de aprendizes do Evangelho, ele já está praticando o Evangelho. Então é bem isso que a gente está falando, né? No nosso meio, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesses radicalismos do passado. E existe muito no nosso meio. Eu sou bastante crítico com o nosso próprio meio, sabe, De Luca? Nós temos que nos policiar muito para não tomarmos o mesmo caminho equivocado de religiões no passado. Não deixarmos, né, o nosso lado farisaico, né, o nosso passado, certamente, né, que a gente, talvez eu me sinto muitas vezes, né, com fortes tendências a herdar, né, aqueles comportamentos que levam muito mais uma rigidez e uma inversão, né? Aquilo que é meio, de repente, se tornou fim, né? Então, de repente, lavar as mãos antes da refeição é uma regra religiosa. Hoje é de higiene, graças a Deus. Né? Mas era uma regra religiosa, a ponto de você, se não lavar as mãos, você tinha cometido pecado. Uma mulher, no período menstrual, não poderia ir ao templo. Era uma regra religiosa. Exato. Então, veja, a forma em detrimento do conteúdo. Né? O rótulo em detrimento da essência. Então, exato. A religião, a gente não pode desvirtuar a religião, né? E tem que deixar ela como um caminho que me religa a Deus, e não que me afasta dele. Né? Não que me afasta dele. Eu já vi, por exemplo, né, muitos lugares que, porque o irmão fazendo um curso doutrinário, curso de aprendiz do Evangelho, ele não pôde prosseguir no curso porque ele não conseguiu abdicar do ato de fumar. Né? Então, veja, quer dizer, o ato de fumar ou não fumar vai me impedir de estudar o Evangelho, de ser aceito, quer dizer, falta de aceitação. Onde está aí o Espírito do Cristo? Né? O não julgar. Quantas vezes nós estamos julgando, estamos condenando? Claro, se você quer limitar a pessoa, não. Você, talvez, pelo hábito de fumar, você não poderia, por exemplo, aplicar um passe. Acho, talvez, compreensível
uma restrição dessa. Mas impedir que a Mas pessoa... questionável também. Questionável também, porque Chico Também. Xavier tomava o passe com um fumante. Então, porque assim, depende do tipo de passe. Tem passe que é só vibração amorosa, qualquer um pode dar fumante ou não fumante, pode dar passe de qualquer jeito, não tem problema. Uma vez, o Chico gostava de tomar passe com um senhor que frequentemente ali era amigo, companheiro dele, e um dia o pessoal censurou o Chico. Chico, mas você gosta de tomar passe com ele? Mas ele fuma. E o Chico disse assim, pois é, mas ele tem um coração tão grande. Não é? Então... É exatamente isso. É exatamente isso. A diferença entre religião e espiritualidade, né? A religião fala do pecado, fala da culpa, né? A espiritualidade faz com que a gente aprenda com os erros. É diferente, né? O ponto de vista é diferente. Muitas vezes as pessoas confundem religião com Deus. Religião não é Deus, né? A espiritualidade é tudo e, portanto, também é Deus. Mas são diferenças sutis, mas que explicam muito esse caminho que é um vício da humanidade, né? De se apegar a movimentos, se apegar a conteúdos e só pela forma deles, ou seja, eu adoto uma religião, eu adoto um conhecimento, eu adoto uma filosofia e eu me satisfaço com os princípios deles sem fazer a análise, né, do que significa ele no contexto geral da humanidade, né? Então, essa é uma das coisas que muito me incomodam também nos movimentos religiosos em geral. Quando a não aceitação do outro como religião. Isso é antirreligioso, né? É completamente antirreligioso. Completamente antirreligioso. Eu acho que, nesse sentido, o espiritismo ele vem como... ele não inventou nada. Nós não inventamos nada. O espiritismo não inventou. Ele só fez um retorno à origem dos ensinamentos daquele que é o nosso mestre maior, o Cristo. Então, é uma volta àqueles conteúdos do passado, da simplicidade do passado. Porque quem criou todos os símbolos e todas as coisas que envolveram as religiões a partir daquele momento foi criado pelo homem. Todas as disciplinas, todas as condutas, as cerimônias, etc. Isso foi inventado pelo homem. E tem coisas maravilhosas feitas aí. Então, o Espiritismo dá esse passo atrás. Peraí, vamos voltar ali atrás, ver como é que era quando ele começou. E aí, a parte importante é quando traz também essa revelação, né? Quando tira os véus aí do entendimento da vida, da continuidade da vida, das reencarnações. Por isso que essas explicações são muito alvissareiras, são muito esperançosas, porque a gente enxerga, tem lógica. E o que me trouxe para o Espiritismo foi justamente isso, a clareza, a lógica, o bom senso. Eu não entendo nenhuma forma de relação de filosofia, de pensamento, de religião, sem bom senso. E se é uma coisa que o Espiritismo tem, é bom senso. Quando me perguntam muitas vezes lá no nosso grupo, chega gente e fala assim, mas eu não estou mais aqui em São Paulo, vou mudar de cidade, vou para outro lugar. Como é que eu vou saber se eu vou entrar num centro, se ele é bom, se não é bom? Eu falei, olha, preste atenção nos sinais. Veja o que as pessoas estão falando, ouça, veja o que estão fazendo. Uma árvore podre não dá bons frutos, né?
Então é simples, é bom senso, é não cair na crendice. Eu acho que talvez uma das grandes lições que nós, espíritas, temos que levar adiante para aqueles que seguem o movimento espírita é, é impedir que esse misticismo barato continue crescendo, né? Essa mística que existe em cima do... como você falou, tem o grande médium, tem os grandes doutores, tem os grandes... Não é. A religião a religiosidade vem do nosso desenvolvimento pessoal e interior. Se não for pelo caminho da interiorização, nós nunca chegaremos lá e nunca encontraremos em religião nenhuma. Mas o nosso meio em particular, o misticismo é muito comum, né? Odilon, vou trazer aqui para a nossa conversa Chico Xavier. Bora. E ele tocou nesse terreno do que é espiritualizar-se. Eu acho que ele ouviu a nossa conversa aqui, né? E ele disse assim, Chico Xavier: espiritualizar-se não significa ser miserável, nem tampouco deixar de desfrutar de maneira racional os bens materiais que o homem, com a sua inteligência e seu trabalho, já criou. Então, eu achei legal, porque muitas vezes a gente põe espiritualidade como contraposição à materialidade. Ser espiritual, né, significa negar tudo o que está na matéria, né? E Chico Xavier vem trazer aquele equilíbrio, né? Não, espiritualizar-se não é ser miserável, negar, né, a possibilidade do desfrute de maneira racional dos bens que a gente tem, né? E que a gente conquistou com o nosso trabalho, né, com o nosso esforço, com o nosso mérito. Então, aí ele vem dizer, espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer o esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. Eu acho isso aqui fantástico. Fantástico, né? Corrigir seus defeitos, é isso, é interior, é para dentro. Né? É fantástico. Veja que em momento algum aqui ele fala que espiritualizar-se é frequentar determinada religião. Né? Não quer dizer que isto não possa coexistir. Religião e espiritualidade podem e devem coexistir. E é ótimo quando acontece, né? Isto, quando elas conseguem se dar os braços e andarem bem. E o Espiritismo me trouxe esse bem-estar, né? Porque eu consigo ver a questão religiosa dentro do Espiritismo, mas procuro ver, sobretudo, o conteúdo que está dentro da garrafa. Né? O quanto que dentro de mim a estimulação a esse meu processo do ser melhor, já que eu sou um ser espiritual, não é que eu tenho um espírito, eu sou um espírito que vai sobreviver, um espírito que um dia vai deixar essa experiência, e aí que eu consigo, para mim fica muito forte o conceito de espiritualidade. Quando eu me vejo como um espírito que está transitoriamente aqui nessa passagem material, e que vai chegar um dia que eu vou ter que arrumar minhas malas, ir embora daqui, com algumas aquisições dentro dessa mala. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, que é o contrário, né? Isso aí foi Teilhard de Chardin que escreveu isso? Foi, exatamente ele. Foi, né? Exatamente, né? Isso é um conceito fabuloso dele, né? Um teólogo francês, e foi jesuíta também, depois deixou o caminho. Ele escreveu muito sobre religião e espiritualidade justamente por isso, porque talvez tenha se sentido massacrado
nasceu no 1800, no final de 1800 acho que 880, por volta de 1880 foi quando ele nasceu. Então, imagina, onde a religião era muito mais massacrante. Mas ele debate muito isso e falando exatamente isso que você falou. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E essa é uma diferença muito grande. Então, eu sou espírito em trânsito pela vida material, portanto, eu não sou daqui, o que não me impede de desfrutar racionalmente, moderadamente, né, os bens daqui, mas com a consciência que eu vou sair daqui e só poderei levar daqui os tesouros, né, que Jesus falava, os tesouros do céu, que são, né, que é um Deluca um pouco melhor, que é um Odilon, né, uma versão melhorada do Odilon, mais brando, mais amoroso, mais, né, aí cada um tem o seu mais, né? Onde é que pega o seu mais? Né? Eu acho que esse é o propósito maior que a gente não pode perder, né? Porque às vezes a gente pega, não, fica muito ligado a preceitos e a regras e esquece a essência, que é o desenvolvimento espiritual nosso. Eu achei que Chico Xavier foi fantástico nessa definição. O que você acha, Odilon? Não, é impressionante. O Chico tinha, com a simplicidade que ele falava e se expressava, ele tinha uma clareza e uma grandeza no olhar do próximo, né, que era uma coisa impressionante, né? Toda vez que... Por isso que é Chico Xavier. Cada vez que a gente lê alguma coisa dele, é um aprendizado novo. Os livros dele, você vai... Né? Cada vez que você lê, é um aprendizado diferente. E eu acho que talvez uma das características mais impressionantes do Chico era a simplicidade. A maneira menos afetada possível de comunicar ao outro aquilo que ele precisava ouvir. E com uma amorosidade tão grande que isso fazia as pessoas entenderem mais talvez pela sua própria vibração, a vibração que ele colocava. E agora, isso é uma característica dos grandes líderes espirituais, você não acha? Ah, sim. Que se encontram, inclusive, em diversas religiões? Sim, sem dúvida, né? Eu vejo, por exemplo, o Dalai Lama, né? O Dalai Lama, lendo alguma coisa dele, quando nas suas viagens pelo mundo, em cada hotel que ele passa, ele não vai embora sem pedir a oportunidade de conversar com a camareira, com o cozinheiro, com aquele que fez a limpeza do quarto. Ele pede um momento para a direção do hotel, se ele poderia se encontrar com esses irmãos para poder agradecer, né, aquilo que ele recebeu dessas pessoas. Ele pergunta o nome de cada um, Então, são atitudes, né, iluminadas, porque de uma simplicidade cativante, e as pessoas se emocionam, as pessoas choram, né, por um simples gesto que ele faz de reverência ao divino, que está em cada uma daquelas pessoas. É verdade. Eu acho isso fantástico. Você tocou nesse ponto tão importante, a humildade, né? Que era uma característica do Chico. Extrema característica do Chico, né? Mas você me fez lembrar também, o Dalai Lama, eu lembro que quando Frei Beto perguntou para ele, quando estiveram juntos, qual é a melhor religião? E o próprio Frei Beto parece que, quando fez a pergunta, depois ele se sentiu meio
envergonhado de ter feito essa pergunta para ele, né, no exato momento. Diz que o Dalai Lama deu um sorrisinho e falou assim: a melhor religião é aquela que te faz melhor, é aquela que te faz mais compassivo, mais amoroso, mais fraterno. Esta é a melhor religião. E é isso, né? Você pode ser um ser religioso e fazer suas conexões com qualquer movimento. Me fez lembrar também, você falou do Dalai Lama, do Papa Francisco, que eu acho um dos maiores líderes hoje no nosso planeta. O Papa, quando tem uma historinha muito interessante, ele era muito amigo de um rabino lá da Argentina, porque ele ajudou muito aquela sinagoga que foi destruída na época daquele atentado lá na Argentina. E eles se juntaram e o Papa falou assim: olha, nós na paróquia não teve, ele era bispo naquela época, não temos recursos, mas vamos fazer o seguinte: os dois davam muitas palestras juntos, eles escreveram um livro, botaram isso no livro e todo aquele recurso foi destinado para a reconstrução daquele centro de cultura judaica e da sinagoga. Muito bem. Fizeram uma amizade muito grande. Quando ele foi eleito Papa, o rabino foi convidado, teve no Vaticano e tal, e levou o seu cinegrafista junto, que sempre faziam, gravavam coisas juntos. Tal. Entraram, sentaram os dois ali, dali a pouco, com aquela pompa toda do Vaticano, dali a pouco abre uma porta, era o próprio. Não veio ninguém mandar chamar, era o próprio. Como é que vai? Tudo bem? Vamos lá. Pegou o rabino e levou para dentro, foram almoçar. E o almoço era num almoço como se fosse um almoço comunitário. Tinha um monte de gente ali, os funcionários, outros padres, bispos, era uma mesa comum, uma mesona grande para todo mundo. Bem estilo simplicidade do Papa Francisco. E o cinegrafista ficou sentadinho lá fora, no saguão. E eles falaram: tá bom, estou esperando eles acabarem aqui, depois vão me chamar para fazer a filmagem. Diz que de repente abre a porta novamente. O Papa Francisco: oh, pelo amor de Deus, esquecemos você. Vem cá. Não, mas vamos lá. Entrou, botou ele para dentro, mandou todos os bispos, arcebispos, abrir espaço, botou ele do lado dele. E aí ficaram conversando, fizeram o almoço. Quer dizer, são essas atitudes que demonstram quem são esses grandes líderes, né? Então, você veja, todos esses líderes que deixam marca, eles têm essa característica comum, né? De olhar para o ser humano com um olhar de caridade, de amor, de compaixão. E temos isso em todas as religiões. Nós temos que olhar para todas as religiões, porque todas elas nós encontramos esses líderes maravilhosos. E a característica desses líderes, né, você contando essa história, lembrando aqui do Dalai Lama, lembrando de Chico Xavier, é que eles eram iluminados, mas nunca deixaram de ser humanos. Exato. A mim me parece que esse é o ponto fundamental. Como a gente se ilumina sem perder a nossa humanidade. Porque às vezes a gente tem um sentido de iluminação, uma busca de uma perfeição tal, de uma rigidez tal, que a gente começa a negar a nossa condição humana. A gente começa a não perceber que as pessoas elas têm sentimentos, as pessoas... a condição humana é uma condição precária, natural, imperfeita, falha, incompleta. E isto não pode ser alvo de massacre. Isso tem que ser alvo de acolhimento. A nossa iluminação, eu penso muito na cruz de Jesus, né? Uma trave para o alto. É a busca do divino. Mas essa busca do divino está sentada na trave horizontal, que é o aspecto humano de cada um. Jesus teve sensibilidade total com as pessoas
que se sentiam distantes de Deus por conta das suas fragilidades e fraquezas. Né? A pecadora, né? Maria de Magdala, e tantos outros exemplos que eram pessoas que eram condenadas pela religião. Jesus teve um cuidado especial com eles. Não é que passou a mão na cabeça deles dizendo, olha, está tudo bem e prossigam desse jeito. Não. Mas ele não deu nenhum sermão para ninguém, não empunhou o dedo na cara de qualquer um, mas ele deu amor. Eu aceito vocês. E o amor dele foi tanto que essas pessoas, sem ouvirem qualquer sermão, mudaram de vida. Porque foram amadas e elas se sentiam discriminadas, colocadas do lado de fora, né? Então, nós religiosos, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que essa busca da nossa perfeição, iluminação, desenvolvimento espiritual, não nos torne pessoas insensíveis aos aspectos humanos que nos caracterizam, até porque, se olharmos para nós vamos ver também que nós somos frágeis, inseguros, incompletos, né? E ainda precisamos tanto desse amor de Jesus. Sem dúvida. E uma coisa que me causa muita estranheza e me incomoda muito como é que nós que nos entendemos como religiosos, cristãos, que seguimos um preceito, né, de regras de conduta, eu não entendo como aqueles que se chamam de cristãos agem de uma maneira tão anticristã. Você mencionou aí que Jesus não julgava, não apontava dedo. Então, isso é a regra básica do entendimento do cristianismo, né? Não julgar, não apontar dedo. E você aceitar as fraquezas, entender e amar aqueles que você não entende também. Mas a gente vê muito hoje, nos dias de hoje, pessoas que se dizem religiosas tomando atitudes muito racistas, violentas, agressivas, em nome, ainda mais uma vez, em nome de uma moral religiosa, etc. E tal. Isso me choca ainda, imaginar que não... Será que todo o aprendizado, será que a história não serviu para a gente entender que não deu certo esse tipo de pensamento, de história? Não deu certo. Que nós temos que caminhar justamente para o contrário, para o entendimento, para a confraternização, para a união das ideias e não para a separação. Tem um conceito muito interessante, que é o conceito do diabólico. Diabolo, do grego, significa aquele que separa. Então, aquele que está separando está sendo diabólico. Então, o cristão não pode agir desta forma, em nome dele, em nome de uma doutrina como essa, não pode se agir de uma maneira assim. Isso ainda me impressiona muito nos dias de hoje. Não sei se você percebe isso no nosso mundo, na política, nas próprias religiões, na sociedade, no mundo. Eu me recordo aqui de uma proposta de São Francisco de Assis, ele dizendo que nós deveríamos nos tratar e nos ver como filhos da mesma mãe. É uma simplicidade tão poética que a mim me sensibiliza muito, né? Essa visão que ele tinha, né? Todos nós somos filhos da mesma mãe, né? E num diálogo uma vez do bispo Desmond Tutu com o Dalai Lama, eles disseram o seguinte, que nós separamos as pessoas entre anjos e demônios, entre mocinhos e bandidos, né? Como se todos nós não tivéssemos momentos em que a gente é o mocinho, mas que também em outros momentos a gente é o bandido. Bem bandido, né? Bem bandido, né?
Então, eu acho que é essa aceitação dessa incompletude e do processo do amor, da aceitação, da união, é que pode nos redimir. Foi assim com Jesus, foi assim com os grandes líderes religiosos e não será diferente para qualquer outro que pretenda levar uma mensagem de paz para o mundo, uma mensagem de amor e não diabólica, né? Como você disse. É. Bom, gente, nosso tempo está acabando, Odilon. Já? Infelizmente, daqui a pouco o Instagram ele vai lá e corta a gente, porque 1 hora de live ele descamba e fecha tudo. Eu Vamos queria... reclamar no Instagram, então. Vamos. Talvez para a gente possa fazer mais lives, mais encontros como esse. Né? Eu pediria a você, Odilon, para encerrar o nosso encontro, que mensagem você daria para aquela pessoa que está lá em casa, está aflita, está preocupada, né? Está se sentindo medrosa, está desesperada, preocupada com essa situação que a gente está vivendo, está aflita. O que você poderia, no seu coração, dizer para ela? Eu diria que não devemos perder a nossa fé, não devemos perder a nossa esperança. A esperança não é algo que vem do imaginário, do futuro. A esperança é uma ação propositiva que a gente tem do nosso interior para que as coisas aconteçam de uma maneira como a gente deseja. É vibrando pelo positivo, vibrando pela paz. Quando a gente não tem nada o que fazer, porque estamos encerrados dentro de casa, sem poder agir, sem poder pensar, que nem o filho adolescente que sai para a rua, você não sabe o que fazer com ele, a gente ora, a gente vibra. Então, vamos vibrar. Vamos nos manter em paz, vamos nos manter em esperança, em alegria, com fé, porque tudo passa.